Olá, bom dia a todos. Mania, a gente entra no Instagram e já começa a ver o cabelo, meu Deus. Bom dia a todos, nós estamos aqui mais uma quarta-feira, na nossa live de quarta-feira. Já no metade do mês de agosto. Nossa, como tem passado rápido, né? Não sei, todo mundo trabalhando tanto. Contabilidade aí, não parou nenhum momento. Eu não sei vocês, mas parece que eu tô com a impressão que o tempo anda correndo, passando tão rápido. Mais rápido do que o normal. Tanta coisa aí pra gente fazer. O nosso convidado, a Duque Informática, já entrou, mas eu vou dar uns avisozinhos. Essa semana nós vamos começar a discutir sobre a reforma tributária que já está no Senado. Amanhã vai começar nossas reuniões, em qual nós estamos participando com o senador Luiz do Carmo. E qualquer sugestão, dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui pro Sescom Goiás. Um abraço aqui pro Sescom Sudoeste, nosso parceiro também, tá entrando aqui na live. Deixa eu já chamar nosso convidado pra gente ir nos apresentando. Sobre a convenção coletiva, ainda não teve nenhum resultado sobre a convenção coletiva. Olá, tudo Olá, bom dia. Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Tá me escutando bem? Sim, o som tá bom. Tá bom, pessoal? Deixa eu aumentar aqui. Sucena, pera um pouquinho. Pronto, agora tá melhor. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. É um prazer estar recebendo vocês para a gente falar um pouco sobre tecnologia. Vai, né? Essa lei era para entrar, depois foi para o ano que vem agora. E às vezes sempre atrás, propaganda perdida em que hora de colocar em prática. Mas É isso aí. Tá picotando um pouquinho aqui o som aqui, Jucena. Pera, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma regulada aqui no volume que tá picotando. Acho que agora tá me escutando bem, vocês? tá falhando o meu ou o dele? Eu escuto falhar o teu. Você me escuta bem? Deixa eu tirar aqui A da. Sucena, seu áudio tá cortando. E agora? Oi, eu acho Melhorou? que melhorou. Agora estou te escutando bem. Agora tá bom. Então, bora lá. Bora. Me chamo Carlos, foi um prazer aí você estar aí com a gente, conhecer a empresa, fazer essa live bastante feito. E a gente começar, eu queria que você falasse um pouco pessoal aí do seu trabalho, onde. Sucena, eu vou me apresentar. Enquanto isso, dá uma olhadinha no teu áudio que ainda tá ruim, tá? Talvez seja a sua conexão. Eu te recomendo a mudar para o 4G ou ver um outro Wi-Fi. Bom, eu agradeço demais aí ao Cisco Goiás aí sobre esse convite aí sobre a LGPD. Sou muito grato aí a vocês. É uma honra estar aqui falando para vocês sobre a LGPD. Eu sou o Carlos Daduque, a gente já trabalha com contabilidades, especificamente em empresas contábeis há 14 anos. E a gente é bem especializado aí no dia a dia das contabilidades, na questão de programas do governo, o famoso Java, programas de conectividade, sistemas contábeis. Então, a gente conhece bem a realidade de vocês. E aí, o que hoje eu me proponho é elucidar alguns pontos sobre o LGPD e melhorar a segurança de vocês, principalmente nessa questão do home office, que é o que hoje a gente, esse ano, né, todos fomos empurrados aí devido à pandemia a utilizar mais frequentemente, né? Então, obrigado aí. Suzano, fico à disposição aí para você conduzir aí. E o som, será que melhorou? Agora tá bom, eu acho. O pessoal aí, se achar alguma coisa de ruim, por favor, comente, que aí a gente fala. Mas eu acredito que agora já resolveu. Beleza. Então vamos lá. Eu acredito que
mundo já sabe o que que é, mas acho que é o seu computador tá alto aí, por isso não. Não, a sua voz fica picotando, eu não sei, mas você está me escutando bem, né? Eu tô. Tá? Não, agora acho que tá bom. Pode repetir, por favor, Sucena, a pergunta? Vamos para a gente começar. O que que você acha, o que que é a Lei de Proteção de Dados? O que que é, e na sua visão, qual é a finalidade? Tá. O áudio dela não dá para entender. Acho que está acompanhando o seu áudio mesmo, Sucena. Você me perguntou sobre o que é o LGPD e como ela atua nas contabilidades. É isso? O que vai mudar nas contabilidades, é isso? Isso. Tá. Bom, o LGPD, gente, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é justamente uma lei que visa proteger os dados sensíveis das pessoas. Né? Então, o que são dados sensíveis? São dados que são particulares das pessoas e definem as pessoas em sua particularidade, em sua etnia, em seus direcionamentos de consumo, por exemplo. Então, isso é uma ferramenta muito importante porque os dados de vocês, de todos nós, né, como usuários globais da internet, é uma coisa que é muito lucrativa, porque a partir do seu histórico, do que você é, do que você faz, a gente consegue definir tendências de consumo, tendências de uso, tendências de comportamento. Então, isso para as empresas que vendem, né, que todo mundo vende alguma coisa, isso é a coisa mais valiosa do mundo. Né? Até por isso, por que o WhatsApp é gratuito? Por que o Facebook é gratuito? Por que o Instagram é gratuito? Porque a gente, na verdade, paga com o que a gente tem de mais valioso, que, na verdade, são os nossos dados, e a gente fornece a essas empresas uma capacidade de trabalhar isso e vender. Então, isso é muito mais valioso que dinheiro. É por isso que eles não cobram da gente. A gente já paga isso com essas informações. E a LGPD, ela visa justamente trazer uma proteção para esses dados, visto que cada vez mais os dados são compartilhados e utilizados de uma forma ilícita, né? De uma forma inescrupulosa para que as empresas tenham lucros, ou então, o que é pior, para que pessoas mal intencionadas consigam acessar e roubar dados de cartão de crédito, acessar contas de banco, etc. Então, a LGPD, na verdade, ela veio justamente para combater isso, né? Então, o papel que eu vejo hoje para o escritório contábil é que o escritório contábil ele tem a particularidade de trabalhar com muita informação. Então, veja, se a gente tem uma empresa, pega a Duque Informática, por exemplo, a gente tem aqui a nossa empresa e a gente tem aqui por volta aqui de quase 40 funcionários. Então, a gente é responsável por esses 40 funcionários. A nossa contabilidade é responsável pelos nossos funcionários e pelos funcionários de todas as empresas que elas atendem. Então, a contabilidade é uma empresa que precisa se proteger muito, porque ela trabalha obrigatoriamente com dados de todas as empresas. Entendeu? Então, vocês, como empresas contábeis, sabem do risco e da responsabilidade que é exercer a profissão de vocês. Né? Então, eu sempre falo brincando, né, Sucena? Contabilidade tudo é para ontem e dá multa. Então, a gente Sem contar, né, que a gente tem muitas comunidades que tem no mercado, trabalha em segmentos que está concorrendo. Então, acaba tendo o mundo nas mãos. E uma das coisas que me preocupa, então, é a questão da folha de pagamento. Então, supor que você trabalha num nicho de mercado e você tem os dados ali de todo mundo, tem essa comparação. Eu não sei, posso até estar errado nesse assunto. Será que o calcanhar desse o departamento? Sucena, falhou a ligação de novo. Eu acho que eu vou ter tá ruim, mas pode. Tá, eu vou falando, enquanto você dá uma verificada, porque realmente está falhando aí a questão do som. Eu vou diminuir o som, como a Priscila está falando. Eu vou diminuir, vamos ver se melhora.
Tá bom. A questão aí você falou a questão do departamento pessoal, não é isso? E repete, por gentileza, porque falhou a ligação. Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, né? Sim, sim, é verdade. A responsabilidade da contabilidade é justamente a questão de nós, de vocês, né, como Vou grandes buscar meu fone. contábeis, se protegerem. E a LGPD, a gente pesquisa bastante, lê muito sobre isso. O que acontece? Ela é muito focada hoje na parte legal da coisa, entendeu? Então tem muita coisa que fala sobre a questão legal, que envolve a questão jurídica, que envolve advogados. Isso é importante, a questão legal, essa questão jurídica. Mas, ao meu ver, o caminho da LGPD, ele tem que começar e terminar pela TI. E eu quero contribuir com vocês essa informação para que cada um de vocês, com a sua TI, busque se adequar à LGPD, primeiramente voltado para a parte de processos e acessos em informática. Isso, inclusive, antecede a questão jurídica da coisa. Então, assim, a questão legal vocês, como empresas contábeis, são responsáveis pelos dados que vocês trabalham, que vocês utilizam. Vocês são responsáveis pelo acesso, pelo processamento desses dados, pelo armazenamento desses dados. Então, isso é um fato já que a LGPD traz. Agora, a questão é como fazer isso. Então, a gente sabe o que é preciso fazer, a gente sabe as consequências. A LGPD ela vai ser sustentada por multas, então é uma coisa que fatalmente vai ocorrer, porque não vai vir subsídio do governo para poder sustentar esse órgão, então ele vai viver de multa, e vocês sabem que quando envolve multa, o pessoal aplica mesmo. A gente tem a questão da multa de trânsito, é uma coisa que não para de aumentar. Então, a questão da LGPD é justamente atuar as empresas que não estejam dentro desse patamar de segurança, passa pela TI. Então, as dicas práticas que eu quero passar hoje, principalmente, são o que a tua empresa de contabilidade tem hoje na parte de segurança, de backup, de acesso, de servidor nas nuvens. Então, vocês têm que ter essa preocupação de se adequar a essa nova realidade. Tá? Então, que nem a gente conversou sobre a questão do home office. O home office hoje é uma realidade para a maioria das pessoas e é uma tendência de se continuar mesmo após a pandemia. Então, essa realidade tem que ser trazida para a empresa de uma forma mais segura. Então, hoje, a gente trabalha com contabilidade. Então, vamos usar o exemplo prático. Então, a gente tem vários sistemas contábeis aí, certo? Hoje, a gente tem a possibilidade de trabalhar de uma forma segura, remotamente, com todos os sistemas contábeis. Tá? Inclusive, hoje existe a possibilidade de se trabalhar com o sistema do governo, como conectividade, imposto de renda, ECF, etc., o que está instalado nas máquinas dos colaboradores, dentro do Windows, você pode colocar isso no Windows, por exemplo, e trabalhar remotamente. Então, hoje, a gente tem a tecnologia e a possibilidade de trabalhar com o sistema contábil de uma forma segura, seguindo a questão da LGPD, os sistemas do governo e arquivos. Então, hoje a gente consegue que todas as contabilidades que a gente atende, fora aqui da sede aqui em São Paulo, temos clientes no Brasil inteiro, que já trabalham seguindo a LGPD e trabalham também na nuvem. Tá? Então, isso, gente, a LGPD ela deve ser encarada como uma forma da gente poder melhorar o nosso processo. Nesse processo, a pessoa inicial para os empreendedores, ele não se reverte de um para o outro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu falo demais. Se você quer interromper, fica à vontade, tá bom? Sim. Agora, vamos ver se meu som melhora. Eu coloquei fone, vamos ver se vai melhorar ou se é a internet mesmo. Acho que agora tá legal, Sucena. Estou te ouvindo perfeitamente.
Tá. Então, por exemplo, até a semana passada eu fiz uma live sobre compliance. Nessa live de compliance, a gente até discutiu sobre a questão da lei de proteção de dados. Então, a nossa parceira, que é advogada, ela até falou sobre isso, que é o primeiro passo para um escritório, né? Começar seria o compliance, organizando os dados e pedindo a autorização, né, dos titulares para poder guardar e a forma que eles vão armazenar esses dados. Você concorda com isso também? Eu concordo, mas eu acho que são definições paralelas. Então, de um lado, você tem a questão legal de você fazer os aditivos contratuais, tanto de fornecimento quanto de prestação de serviço. Então, as contabilidades têm que fazer aditivo de contrato para os seus clientes e para os seus fornecedores. Então, vocês têm que fazer um aditivo para a TI de vocês também se adequarem a essa nova realidade. Então, esse é um ponto importante. A TI, ela tem que possuir, ou a contabilidade tem que possuir, por exemplo, um DPO, que é o Data Protection Officer, que é uma figura que a LGPD elege como responsável pela segurança desses dados. Que é o que é o controlador e quem vai ser o operador, mais ou menos isso. Exatamente. Então, se, por exemplo, a contabilidade recebeu uma atuação do LGPD sobre os dados, você precisa ter um DPO. Esse DPO ele pode ser alguém da contabilidade, mas é recomendado que essa pessoa seja de TI. Então, você coloca uma pessoa de TI, se você tiver um funcionário de TI na contabilidade, ou você pega esse profissional do prestador de serviço de TI que você tem. Tá? Então, isso é importante porque essa pessoa é justamente a pessoa que vai poder controlar esses dados e garantir o trânsito dele de forma segura dentro da empresa. Tá? Então, vocês têm que ter esse profissional definido, seja ele funcionário CLT de vocês ou direto de vocês, seja através de terceiros. Tá? Então, o primeiro passo... Pode falar, Luciano. Não, eu entendi. Então, pela sua experiência, a gente começa lá fazendo essa captação da autorização dos clientes, depois elege quem é o controle e o operador, mas o caminho é pelo TI. Agora, uma coisa que me preocupa muito, apesar que eu acho que 80%, 85% já das empresas contábeis, todos os servidores deles já estão nas nuvens, né? Todo o sistema. Mas a gente ainda sabe que tem uma pequena parcela que é local, né? O sistema é local, está lá no servidor e tal. Você acha que para quem utiliza esse tipo ainda de sistema, eu não sei tecnicamente como fala, mas assim, local, é pior, né? O ideal seria que todo mundo migrasse para as nuvens. É melhor estar na nuvem. Então, um paralelo que a gente pode criar assim, é mais seguro você guardar o dinheiro no banco ou embaixo do colchão? É melhor no banco. Então, é a definição que você tem. É melhor guardar o servidor num banco ou guardar o servidor na sua empresa, na sua casa? Qual tem mais segurança? Então, quando você fala... Mas também, né, tem a questão do custo, porque, por exemplo, eu não sei assim, a realidade das empresas que você está acostumado a lidar, mas assim, tem muita empresa pequena ainda que até por questão de economia e tal, ou é conservador mesmo, acaba colocando o sistema ali dentro do seu servidor. Então, assim, realmente a pessoa vai ter que adaptar, né? Ou já teve, né? Porque com a questão do home office aí, isso aí, a pessoa teve que fazer essa virada bem mais rápido, né? Não, sim. A questão de custo, ela pode ser definida exatamente na questão do que você tem hoje e do que você pode investir, tá? A verdade existe um custo inerente a você ir para a nuvem na mensalidade que você vai ter que pagar. Por exemplo, a gente tem um serviço do Cloud que parte de R$ 899 por mês, para você colocar a empresa na nuvem. É um exemplo, que são para contabilidades até 10 colaboradores, né? Nesse sistema, se a pessoa já tem um servidor que é relativamente novo, não faz muito sentido economicamente ela parar de usar o servidor, que às vezes ela está até pagando, porque divide o servidor lá em 24 vezes, ou pega um BNDES e divide em 48 vezes, e deixar de usar um servidor que ela está pagando para poder pagar um serviço na nuvem.
Tá? Então, qual que é o ponto de virada na nuvem? O ponto de virada na nuvem ocorre em um conjunto de situações. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, muitos clientes de contabilidades que alugavam salas comerciais e simplesmente foram para 100% home office. Então, o pessoal devolveu a sala comercial. Eu tenho clientes que possuíam, eram donos de salas comerciais e tinham, por exemplo, 3 salas. Alugaram 2 e estão usando uma só, porque agora o home office vai se tornar permanente, se não na 100% da empresa, colocar uma parte da empresa, por exemplo, no home office. Então, você tem que fazer um cálculo seguinte. O que você economiza indo para a nuvem? Então, você tem um custo de ir para a nuvem. Vamos pegar o meu caso, que é o que eu sei de valor. É R$ 899 por mês. Eu não vou ter mais servidor, então eu não vou ter mais gasto com energia elétrica, deixando o servidor ligado 24 horas. Eu não vou ter mais gasto de ar-condicionado. Eu não vou ter mais gasto de licença de Windows, porque no servidor na nuvem já vem a licença original do Windows, já vem o antivírus, então eu não vou precisar renovar o antivírus. Então você tem que fazer um cálculo, na verdade, proporcional aos 12 meses futuros, e não à mensalidade atual. Então, você calcula o que você vai economizar relativo a você ir para a nuvem. Aí você põe custo. Se você tem um pessoal home office trabalhando, você vai economizar no vale transporte, no vale alimentação, uma série de coisas. Então, isso é uma economia que custeia uma infraestrutura melhor. Tá? Então, você tem que fazer um cálculo de matemática mesmo básico. O que eu vou economizar, o que eu vou ganhar com ir para a nuvem, então eu vou gastar R$ 899 por mês, e se eu ir para a nuvem e tornar o trabalho mais seguro, mais rápido, mais fácil, eu vou economizar com o processo. E também tem a questão do ganho, que é o ganho que ele não é direto, ele é indireto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente lá no sul do Brasil, eu não me recordo muito bem a cidade. E eles tinham um servidor lá que era extremamente lento. Extremamente lento. O servidor travava, é um caos. Aí eles foram cotar para comprar um servidor novo. Eles têm lá, acho que umas 10 ou 15 pessoas, mais ou menos, tá? E aí, o servidor custava, na época, para poder suportar tudo o que eles precisavam, custava lá, acho que R$ 12.000 na Dell. Aí dividia lá em 12 parcelas, ou tinha o BNDES e tal. E aí o que acontece? Eles foram para a nuvem. A nuvem, eles pagam lá 899 e resolveu o problema de servidor deles. Aí qual que é a questão disso? Quando você compra um servidor físico, você não compra um servidor que seja adequado para o momento. Tá? Esse servidor aí, ele é majorável, ele é feito mais potente para guardar mais tempo. Então, se, por exemplo, se você hoje usa um servidor com 16 GB de memória, você vai comprar com 32. Por quê? A empresa vai crescer ou vai ter mais dados, cada vez mais dados, então não adianta comprar um servidor para daqui a 3 meses ele ficar lento de novo, certo? Então a gente sempre compra um servidor um pouco melhor do que precisa hoje para poder aguentar. Então, o servidor na nuvem, você muda de um custo fixo para o custo variável. Por quê? Quando você investe em infraestrutura de TI, cabeamento, roteador, firewall, servidor, você tem um custo fixo que você tem que pagar para manter essa estrutura. Energia, eletricidade, tudo isso, segurança. Quando você muda para a nuvem, você tem um custo variável. Porque se você usa pouco, você paga pouco. Então, 899 é para você ter sua empresa na nuvem para 10 funcionários. Se você aumentar o número de funcionários, a sua mensalidade aumenta um pouco. Se você diminuir, ela diminui. Então você vai pagar... Acho que esse é o questionamento do Flávio, que ele falou assim, para esse valor de 899. Mas só como você está falando sobre valores, então vamos supor, numa realidade de um escritório pequeno, 5 pessoas, vamos falar assim, ou assim, os planos aí de armazenamento começam a partir de que valor? O plano é que tem 2 coisas diferentes na nuvem, tá? A primeira coisa é o backup na nuvem. O backup na nuvem é quando você pega a informação e coloca ela no data center para armazenamento. O que é armazenamento? É uma gaveta. É uma gaveta que você coloca a informação lá dentro, só que você não trabalha nessa gaveta. Ela é um arquivo. Ela é armazenamento.
Por que eu boto coisas nesse armazenamento, nesse arquivo? Eu coloco coisas lá, para quê? Para se pegar o ransomware, se queimar o HD, se der algum problema de invasão, se corromper dado e eu não tiver o backup disso, físico, então eu recorro à nuvem. E aí eu saliento muito importante isso. A LGPD prega que a gente tem que ter um lastro de backup confiável. O que é lastro de backup? É a gente ter algumas versões de backup armazenadas de forma segura na nuvem para que, caso haja necessidade, a gente possa buscar isso. Então, a gente precisa hoje ter um backup nas nuvens. Isso tem que ser encarado, gente, como um custo fixo. Você paga a energia elétrica, você paga a água, você tem que pagar backup em nuvens. Backup em nuvens, até tem uma empresa do grupo que é backupinfinito.com.br. Hoje parte de R$ 79 mensais para você armazenar. Então você tem que armazenar os seus arquivos na nuvem e tem que armazenar o seu sistema contábil na nuvem, caso você já não tenha isso já publicado na nuvem. Então você tem que guardar essas informações, por quê? Se você acontecer alguma coisa e você perder isso, você tem de onde buscar. Então isso é uma coisa. Parte de R$ 79 mensais. Depois a Gabriela do nosso marketing coloca aí o site do backupinfinito.com.br para vocês acessarem e ver os planos lá. E a gente tem o cloud. O cloud é o quê? É você trabalhar nas nuvens. Então, nas nuvens, a gente tem duas vertentes. Uma é armazenamento. Esse armazenamento, eu enxergo como obrigatório para todas as empresas. Todo mundo tem que ter esse armazenamento. Seja ele físico, seja ele na nuvem, você tem que ter uma cópia disso em algum lugar, caso pegue. Isso, gente, é obrigatório. Isso é mais importante que pagar a TI. Se você tem o boleto da TI e o backup das nuvens, paga o backup e deixa da TI. Porque isso, gente, é o que salva a vida. Entendeu? Sim, sim. Inclusive porque às vezes a gente vai muito... né? Porque agora com a pandemia a gente não tá indo mais. Mas você ia muito em encontros, e aí você via... Eu olhava assim, os carinhas lá com o notebook e um backupzinho lá, o negocinho de fazer backup. E daí eu ficava... Aí numa dessas situações, um colega meu, num hall de hotel em São Paulo, roubaram o computador dele com o backupzinho, tá? Ele perdeu tudo. Então eu falo assim... Hoje, né, se você não colocar, igual você, essa opção nas nuvens, você perde realmente. É igual trocar de celular, né? Quem geralmente usa uma marca não muda para outro por causa de backup. Com o negócio tem que começar do zero, né? Eu acho que isso aí acho que foi muito importante. Fugiu um pouco do nosso tema, mas foi muito importante a gente tocar nesse assunto, a importância de armazenar esses dados, até mesmo para você poder controlar, né? Você poder controlar sim. E quando vier as penalidades, você ter tudo ali mapeado, né? Mas voltando um pouquinho aqui, como a gente falou um pouco sobre o impacto dessa lei, do que é a LGBT, o que você acha, na sua opinião, fala lá, quais os 5 passos que uma empresa tem que seguir? E a gente está falando de contabilidade, porque assim, eu sou gestora de um sindicato, e uma das nossas categorias aqui são as empresas contábeis. Então, eu recebo semanalmente, assim, centenas de pessoas querendo fazer parceria e buscando os contadores. Por quê? Porque ele tem os dados nas mãos. Ele conhece as empresas. Então, assim, gente, você que é empresário contábil, que está aí nos assistindo, essa matéria é muito importante. Principalmente porque a cobrança, para quem não fizer, vai chegar. Porque, como eu sempre falo, tudo cai no colo do contador. Não deixe para depois. Chegue na frente, se prepare. E aí, pensando nisso, para a gente falar assim, qual os 5 primeiros passos ou as iniciativas que uma empresa de contabilidade tem que fazer para se adequar? Tá. A primeira coisa que vocês devem fazer é uma coisa chamada documentação de rede. O que é documentação de rede? É levantar o que vocês têm de dados e onde eles estão. É bem básico isso. A gente faz uma documentação baseada na ISO, com topologia de diagrama de rede, uma série de coisas que seguem padrão. A TI também tem padrão, igual vocês têm aí os padrões do PQC ou padrões da ISO, a gente também tem na parte de TI que a gente segue também. Então, você tem que fazer uma documentação, faz assim, ó, pessoal. Pega uma planilha de Excel,
e coloca todas as senhas que vocês têm e tudo, onde estão os seus dados, onde está o meu sistema contábil, onde está minhas pastas do fiscal, contábil, DP, societário, financeiro, onde estão os programas do governo, imposto de renda, os acessos, aí você coloca lá todos os seus dados. Você põe os seus programas, os seus usuários e suas senhas. Aí na outra coluna vocês vão colocar quem tem acesso a isso. Então o João, a Maria tem acesso a isso e isso. Beleza. Aí vocês vão colocar onde está fisicamente esses dados. O imposto de renda está na máquina do João e do Paulo. O Contimatic, ou sistema, qualquer sistema contábil, domínio, gestor, não importa, SCI, não importa. Está no servidor número tal. Os dados do file server estão no sistema tal. Os outros sistemas estão no sistema tal. Então, você vai definir os dados que vocês têm, quem tem acesso, o usuário e senha de acesso e onde estão fisicamente. Então, aí vocês vão ter uma visão do que vocês têm, qual que é o patrimônio de informação da empresa. Tá? Porque o que acontece? As empresas, elas geralmente não têm um documento estruturado sobre isso. Então, é preciso que vocês, como gestores, definam isso. Então, contábil, tudo que você usa, coloca numa planilha os sistemas que você usa e onde está instalado. E o usuário e a senha. Você faz com cada departamento. Aí você junta numa coisa só. Então, beleza, agora eu tenho a minha visão do que eu tenho na empresa. Agora você vai fazer o segundo passo. O que é o segundo passo? Onde estão backupeadas essas informações? Então, tudo que eu coloquei aqui, onde está guardada isso? Se entrar o ransomware aqui, o sequestro de dados, apagar tudo, onde está isso? Onde eu vou recorrer? Está aí com um pendrive que eu levo para casa. Esse negócio de pendrive levar para casa, gente, é um perigo, né? Você pega o bem mais valioso da tua empresa, que são as informações, põe num pendrive, que eu duvido que seja criptografado, o pessoal anda com pendrive e HD externo no carro, aí você pode ser assaltado. É a mesma coisa que você for no banco, você vai pagar o salário dos funcionários. Aí eu vou lá sacar lá 10, 15, 20 mil reais no banco, pegar esse bolo de dinheiro, colocar no bolso e sair para a empresa para pagar os funcionários. Então, quando você pega os seus dados e leva isso para casa, é isso que você está fazendo. Então, ninguém faz isso com dinheiro, mas faz isso com dados. Então, o correto é você ter um backup físico na empresa e você ter um backup na nuvem. Por isso que a gente falou antes do backup na nuvem. Então, primeiro passo, levantou as informações. Segundo passo, onde estão essas informações? Tem backup físico? Tem backup nas nuvens? Se eu tenho um backup nas nuvens, preciso ter backup físico? Precisa. Se acaba de cair a internet, você tem o backup físico. Mas você tem que ter os dois funcionando. Terceiro passo, quem valida essas informações? Quem tem que validar essas informações são vocês como contabilidade. Não é a TI. A TI faz o backup. Vocês têm que fazer assim. TI, volta para mim o meu arquivo do dia tal, hora tal. TI, volta o meu sistema dia tal, hora tal. E vocês, como conhecem o sistema, vocês validam se aquela informação do backup está válida ou não. Porque sabe que eu escuto muito, tem muita gente que procura a gente aqui, que pegou o ransomware e fala assim, eu tinha backup, mas quando a gente foi ver, o backup não estava funcionando. Então, quem tem que validar o backup são vocês, porque a TI, ela faz o trabalho da cópia, mas ela não tem condições de validar a informação. Ela tem condições para ver se o backup foi feito corretamente, se o backup está funcionando. Agora, se o sistema que está nele armazenado está com as informações adequadas, quem tem que validar é vocês. Então, terceiro passo, auditoria de backup. Cada departamento da contabilidade de vocês pede para voltar. Isso aí é tudo LGPD que a gente está falando, tá? A gente está no mesmo assunto, gente. Isso é LGPD. Pega e valida, pede assim, volta o meu arquivo do contábil, do fiscal, valida se isso está funcionando. Se você tiver uma emergência, você tem uma probabilidade muito grande de isso estar funcionando. Tá? Quarto passo. Pode falar, depois eu falo. Tá. Quarto passo, proteção dos dados. Eu tenho antivírus? Eu tenho firewall? Então, isso é a questão da proteção de acesso aos dados. Eu tenho VPN. O que é VPN? Virtual Private Network. Como cada colaborador da sua contabilidade acessa os teus dados? Sabe o que acontece hoje em dia?
A VPN vai definir que, por exemplo, eu sou funcionário da Sucena, ela me contratou para trabalhar em casa. Quem garante que eu não vou trabalhar numa lan house? Quem garante que eu não vou trabalhar num local público e abrir sistemas de informações confidenciais que todo mundo vai ver? A VPN vai falar assim, o Carlos só vai poder acessar o servidor dentro do horário das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, somente da casa dele. Se ele tentar acessar do vizinho, não consegue. Se ele tentar acessar de uma lan house, ele não consegue. Então, a VPN, ela define regras de acesso às informações confidenciais, que é o que justamente a LGPD manda vocês protegerem. Tá? Então, gente, quarto passo é a questão de você verificar a segurança de acesso, verificar a questão de firewall, verificar a questão de VPN, verificar a questão de infraestrutura que vocês vão ter internamente, quando você tem gente interna, e remotamente, quando você tem o home office. Tá? Então, e agora? O último passo é vocês treinarem o teu pessoal a utilizarem os acessos de uma forma responsável. A questão do ransomware, ela é muito mais uma questão comportamental do que uma questão tecnológica. O que acontece? O que é o ransomware? Ninguém fala assim, eu vou invadir o computador do João, rua tal, número tal, do estado tal do Brasil. Não é isso. O pessoal joga armadilha na internet. E aí, quem é incauto ou quem não toma as devidas precauções, cai. Então, você recebe um e-mail lá. Você está com o nome no SPC no Bradesco. Você nem tem conta no Bradesco, mas digamos que você já tenha tido ou você tem. Você clica no arquivo e baixa na tua máquina. Você invadiu a tua rede inteira. Você acessou um site que não é confiável, ou você abriu uma página achando que era uma coisa e era outra. Então, o treinamento do pessoal, dos teus colaboradores, é a melhor proteção que você tem hoje, depois de você tomar os 4 passos anteriores. Se você tiver uma infraestrutura adequada, com tudo que eu falei, esses 4 passos, mais o treinamento, a tua probabilidade de perder dado ou de ser invadido tende a 0. Até tem uma pergunta aqui, acho que é Osmair. Ele está falando, de nada adianta fazer backup se não testar ele periodicamente, né? Correto. É isso mesmo, você tem que testar. Foi o que eu falei no passo 3, se não me engano. Validação dos dados que tem na tua empresa. A Ci Neves está falando, mesmo nas nuvens da Azure, acho que é, precisa ser testado? Sim, claro. Qual que é a diferença de na nuvem e físico? Sabe o que é na nuvem? Na nuvem você está alugando um espaço. Entendeu? Então, o que é o Azure, a Amazon, seja lá o que for? Você foi num prédio comercial e alugou uma sala comercial. O prédio vai garantir que um mínimo de segurança, vai ter câmera, portaria, etc. Mas, se você deixar a sua porta da tua sala comercial aberta e alguém entrar lá e roubar, você vai poder culpar o prédio? Entendeu? Então, você estar num local mais seguro não exime você de tomar as precauções dos testes. Se eu, por exemplo, eu acesso o Azure lá, que é o ambiente da Microsoft lá que você paga por mês, eu entro lá e apago tudo. E aí? O Azure faz uma cópia de algum dado, ele chama snapshot, ele tira uma cópia do servidor de tempo em tempo. Digamos que eu entre lá no Azure e apague o imposto de renda que foi feito esse ano. Quando é que a empresa vai descobrir que o imposto de renda foi apagado? No ano que vem. No ano que vem. Só e aí? Se você não testar, e aí? Se você não tem um backup em nuvem aí, você vai pegar onde essa informação? Aí ela está falando, mas eles não são responsáveis pelo backup? Não, eles são responsáveis para você configurar dentro do Azure o snapshot. Então, você paga por isso. Então, você pode tirar um snapshot por dia, um por semana, um por mês, 2 por dia. E isso vai sobrepondo. Então, se, por exemplo, você notar algum problema, alguma falha e voltar às versões que você tem contratada, se você apagou isso há muito tempo atrás, não tem o que fazer, você perde. Eles não são responsáveis pelo backup, eles são responsáveis por, de acordo com a tua instrução, executar uma cópia da tua VM, que é o seu servidor. É isso.
Agora, se aquilo é útil para você ou não, é outra coisa. É a mesma coisa, você está alugando um cofre. Se você vai colocar dinheiro verdadeiro ou falso lá, é com você. O banco não é responsável por isso. Um exemplo, né? Estou exagerando só para criar uma relação. Então, se ele faz uma cópia e os dados não estão funcionando, ele não vai fazer nada. Eu falo assim, não, mas quem tem que verificar os dados são vocês. Eu só forneço a infraestrutura. O que você vai fazer com ela, quem define atende vocês ou são vocês. Não é a empresa que presta esse serviço. Entendeu? Entendi. Se tiver dúvida, pode perguntar. Não, a dúvida é assim, porque a gente vê muitos contadores que odeiam o TI. Então, meus queridos, esse caso aí de ódio acabou. Vocês têm que ter um caso de amor. Porque é complicado, não vai ser fácil não, viu? Você pode vontade de namorar um TI aí e correr atrás, porque para quem não é da área parece ser uma coisa difícil, mas na verdade tudo é controle. Então, a partir do momento que você colocar a norma em prática, rodar fica fácil, né? O problema, a questão aí é só começar. E lógico, contratar uma empresa séria, que esteja aí adaptada, conectada, né, à legislação. Não adianta agora gente, o barato sai caro, viu? Não fica pesquisando, não. Igual eu falo assim, a gente tem que entender o que é, como funciona e o que é melhor para de acordo para cada empresa. Então, eu falo assim, é obrigado a ter, vai ter que ter, e eu acredito que as empresas contábeis aí o pessoal vai ficar de olho, porque ela que tem nas mãos todos esses dados, né? Então, assim, realmente, a gente acha que é muita coisa para se fazer, mas como a gente conhece, sabe que já tem sistema, já trabalha, é só uma questão de adaptação e de definir essas posturas. Uma das coisas que você falou lá nos passos, que eu achei bem interessante, e eu acho que pode ter chamado a atenção para muitas empresas, é a questão do controle de acesso, principalmente para quem migrou para o home office. Porque eu vi, assim, a gente fez várias lives trabalhistas e às vezes o cara falava assim, nossa, mas eu produzo à noite. Tá, depende. Se você for fazer só lançamento, não precisa falar com o cliente, você pode trabalhar a madrugada inteira. Agora, se for um funcionário que acaba que ele tem que ter acesso ao cliente, então não faz diferença. Ele trabalhar à noite não tem produtividade para a empresa, porque o cliente vai estar dormindo, né? E ele quer ser atendido de dia. Então você acaba tendo que... Isso aí é bem bacana, porque você faz um controle, né? Um controle do serviço e das ações dos funcionários, né? Sim, inclusive você se protege legalmente contra ações trabalhistas, né? Porque você obrigatoriamente tem que ter um controle sobre os seus acessos. Isso aí fatalmente é obrigação das empresas. Você até citou a questão de curso de TI, né? Às vezes eu vou visitar interessados, tal, às vezes faço reuniões, né? Aí eu escuto muito isso, né? Falo assim, não, quem cuida do TI sou eu, que sou o dono da empresa, né? Eu que cuido, tal. Aí eu falo assim, você tem a TI mais cara do mundo, porque o maior salário é o prolabore do empreendedor. E ele que cuida da TI, quer dizer que ele passa a maior parte do tempo dele fazendo TI. É a TI mais cara do mundo, entendeu? Então, assim, o papel, eu acho, que da TI é o mesmo da contabilidade. Por exemplo, eu tenho uma contabilidade que cuida aqui da empresa. Eu não vou fazer balancete, eu não vou fazer guia, eu não sei fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu tenho que me dedicar ao crescimento da empresa. Então, eu confio na minha contabilidade para poder fazer a parte necessária aí para poder a empresa trabalhar dentro da lei, fazer tudo direitinho. Então, essa visão é que vocês também têm que ter, sabe? A questão de economia da TI, ela é muito mais uma coisa que é relativa ao processo do que a economia em si. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue, às vezes, contabilizar uma economia direta quando você investe em tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente começa um cliente novo de contabilidade e a gente faz um levantamento do que ele tem e tal. Aí a pessoa fala assim, não, o que você faz? Eu faço aqui, eu gero aqui os relatórios aqui para gerar as guias. Tá, e quanto tempo isso demora? Isso demora uns 30, 40 minutos. Aí o que eu faço? Eu mando gerar e vou tomar um café, vou conversar, vou fumar um cigarro, vou fazer outras coisas, entendeu? Por um problema de servidor, de infraestrutura, de qualquer coisa, você tem que colocar na ponta do lápis quanto de salário você paga para a pessoa ficar ociosa dependendo de tecnologia?
Então, uma questão de gestão que vocês têm que fazer, que fica a dica, é quanto a tecnologia impacta na minha produtividade. Uma vez eu visitei uma contabilidade, é uma contabilidade grande, Luciana, tinha 100 colaboradores. É grande. Aí eu cheguei lá e falei assim, escuta, como é que tá? Ah, não, aqui a gente tem um problema aqui, que aconteceu. A gente paga baratinho para TI. A gente paga baratinho. E assim, a gente não está pensando, não sabe se mudou ou não, mas o problema é que a gente ficou uma semana sem poder trabalhar. Uma semana. Aí eu falei assim, então, vocês calcularam o salário de 100 pessoas que ficou uma semana sem trabalhar? Então, quando você calcula isso, você vê o valor da TI. Entendeu? Não, eu já vi escritórios que ligam aqui pedindo socorro, porque deu um pau no servidor, perderam tudo, e aí os caras cobram assim 5 mil, 6 mil reais para recuperar, tentar recuperar o servidor, né? Então, na hora que você divide isso aí eu falo assim, às vezes a pessoa não faz esse tipo de conta. Gente, infelizmente não tem jeito. Acho que de tudo que o Carlos falou, não tem jeito de você ficar sem backup nas nuvens, ter tudo nas nuvens, você ter um bom TI, uma boa tecnologia, porque assim, para nós que trabalhamos com dados e informações, primeiro, tecnologia é tudo, vai te reduzir custos. Igual, principalmente quando as pessoas, hoje tem modinha, né? O pessoal fala da robótica, né? Robótica na contabilidade, robótica na advocacia, né? Então eu falo assim, gente, tudo é válido, tudo. Ninguém substitui as pessoas. Nós não vamos ser substituto aí de ninguém. Mas eu falo o seguinte, tudo que vai gerar economia e acelerar processo tem que ser bem visto. Então eu sempre observo assim, esse caso de amor e ódio entre a contabilidade e a tecnologia. Mas isso se advém, assim, as pessoas, elas têm que trabalhar com empresas mais sérias, entendeu? Eu acho que, infelizmente, por culpa nossa da TI, a gente tem muita gente responsável. Por exemplo, a gente já tem uma contabilidade aqui em São Paulo, e ela tem um cliente que é uma empresa que trabalha com peças automotivas, é uma grande empresa. Aconteceu isso anteontem. Alguém entrou no servidor dessa distribuidora de peças e trocou as senhas todas. A empresa parou. Foi numa segunda-feira. A empresa parou de faturar, emitir nota fiscal. Os caminhões não podiam sair com as peças para entregar para as lojas. É uma distribuidora. A empresa parou porque trocaram as senhas. E aí eles ligaram para a TI deles, a TI falou assim, não sei quem trocou, traz o servidor aqui para a gente investigar. Aí chamaram a gente foi lá, quebramos a senha do servidor e restabelecemos o serviço. A empresa voltou a trabalhar, se eu não me engano, acho que umas 2 ou 3 horas da tarde. Então, gente... Isso aí não é normal, né? Isso não é normal. Por exemplo, aqui no Sescom nós fazemos certificado digital. E a gente sabe que muitos contadores, eles ficam com o certificado digital dos clientes. E teve uma empresa que mandou um funcionário embora, e o cara foi... pegou os certificados, alterou as senhas todas, ou que ela foi assaltada e o ladrão levou todos os certificados digitais que estavam ali. Então, fala assim, segurança é tudo, né? A Priscila está falando. E no caso mesmo com o backup e todo o procedimento, o servidor seja invadido e os dados caiam em males maliciosos, como a empresa deve proceder? A empresa que paga a multa? A empresa é responsável... Olha, primeira coisa, não existe nada 100%. Nada 100%. Se você for lá na Amazon, a gente trabalha com a Amazon aqui no Backup Infinito, né? Ou na Microsoft, qualquer lugar, a disponibilidade do serviço é de 99,9999. O que isso quer dizer? Que não existe nada 100%. Tá? A responsabilidade de vocês como contabilidades é garantir o mínimo de processos seguros para vocês provarem, em caso de invasão, que vocês seguiram os processos. Então, o que é importante em caso de uma verificação por vazamento de dados o órgão fiscalizador vai querer saber o que a empresa faz para assegurar que esses dados não sejam invadidos.
Se você comprovar que você faz backup, que você tem controle de acesso, que você tem VPN, que você tem antivírus, que você segue tudo isso, você não vai pagar a multa porque você já segue os processos. Entendeu? Porque você foi vítima de um roubo. Tá? E esse roubo aí foi derivado de uma ação criminosa que não teve nada a ver com a tua falta de segurança. Tá? Agora, é a mesma coisa que você ser assaltado. Você não é culpado pelo assalto. Agora, se você, de algum modo, facilitou ou através de uma brecha de segurança isso foi possível, você vai ter que responder por isso de acordo com o nível de falta de cuidado que você teve, que aí é a empresa que vai determinar. Tá? Então, a princípio, se você tem os cuidados necessários, não tem isso. E, aliás, até voltando aí, pedindo esse tipo de peça, até para finalizar a história, por que a contabilidade pediu para a gente ajudar? Olha que situação. Quem indicou a TI que deu esse problema foi a contabilidade. Então, o cara ficou muito preocupado, porque ele assumiu o cliente e ele tinha uma TI que cuidava dele, aí ele veio para a gente e essa TI fez isso com o cliente dele. Então, a gente, como TI, e vocês como contabilidade, são cargos de extrema confiança. Sim. Então, os clientes de vocês confessam coisas para vocês, certas ou erradas, falam tudo como é que funciona a empresa. Vocês sabem tudo que a empresa tem, o que ela faz. Então, daí a importância de vocês, primeiro, terem a informação de uma forma segura e outra, mostrar isso para o cliente. A gente, quando estrutura a empresa para ir para a nuvem, para a segurança, sabe o que os clientes de contabilidade fazem? Eles usam isso como uma ferramenta de marketing. Então, quando você, como contabilidade, vai consultar um cliente interessado, você fala assim, olha, eu tenho uma contabilidade, eu tenho VPN, eu tenho antivírus, eu tenho uma documentação de risco, eu trabalho com SMA, minha TI tem o tempo de atendimento, que é o Service Level 1, eu tenho um relatório que faz eu tenho meu backup na Amazon, com backup físico. Então, você usa a sua estrutura para vender o seu serviço. Então, quando a empresa busca outra contabilidade, ela busca outra contabilidade por quê? Porque ou a contabilidade deixou de trabalhar com o serviço, virou uma multa, ou a empresa não tem aí, foi o que leva. Por que uma empresa troca de TI? Por quê? Primeiro fato, perde dado. A empresa troca de TI quando ela precisa de informação e não tem aquela informação que a TI falhou em fazer o backup, de garantir informação. Segundo fator, a empresa não presta um bom serviço. Então, na verdade, a falha ocorre muito mais pontual do que corriqueiro. Fala mais perto, porque está falhando. Acho que o microfone está falhando, para falar mais perto. Agora, então, quer dizer, o cara não troca UTI por causa de honorários, de dinheiro. É por falta de prestação de serviço. Particularmente, agora sim, por causa da pandemia. O pessoal entrou em crise e teve muito cliente que cancelou, tal, e aí as contabilidades acabam buscando TIs mais baratas. Mas a priori não é isso. A priori a troca de TI se deve principalmente a falhas de segurança. É isso que leva a empresa a buscar uma nova TI, tá? Então, vocês podem verificar que essa é uma informação que, às vezes, quando acontece esse problema, ele é fatal. Teve um cliente não interessado que ligou para a gente, o cara chorou no telefone, que ele atendia empresas grandes e ele pegou o ransomware e não tinha backup. Como é que você vai ligar para o teu cliente e pedir as informações para gerar folha de pagamento? Como é que você vai ligar para os seus clientes e pedir as documentações? Quer dizer, fatalmente você vai perder esse cliente. Fatalmente você vai perder esse cliente. Aí você vê quanto é barato você investir numa estrutura de TI. Porque se você perde um honorário que te paga R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, e você vai perder porque você não pagou R$700 por mês, R$800, você não pagou R$80 por mês de backup. Então aí você consegue enxergar o prejuízo que você tem pela falta de investimento em TI. Entendi. Só que a ideia, gente, o que é? É você fazer isso antes que aconteça. É que contabilidade, o sistema é gato escaldado, entendeu? Meio que ela tem que ser responsável por tudo, né? O cliente perde um documento ou não paga uma guia, você tem que provar que você mandou aquela guia para o cliente, para você não ter que pagar aquela multa, né? Então você tem que sempre ter que ter provas do teu bom trabalho para demonstrar isso para o teu cliente.
Sim, Então, a parte de TI caminha muito junto em relação a isso, tá? Então, assim, sim. vocês têm que investir na LGPD, focando principalmente na questão de backup e VPN. São os dois pontos focais, que é a primeira coisa. Mas, ó, lembra do primeiro passo. Vocês têm que ter uma documentação de rede. O que a empresa de vocês tem de informação e onde está? Esse é o primeiro passo. Quando a gente pega uma contabilidade para atender, aqui a maioria é contabilidade, né? A gente atende mais de 100 contabilidades aqui. O primeiro passo é documentação de rede. O que a empresa tem? Onde está isso? Sem isso, você não faz nada. Se vocês, como contabilidade, pegam um cliente, o cliente fala assim, você vai fazer agora a minha folha de pagamento. Aí o cliente não manda funcionário. Você vai fazer a folha de pagamento? Não vai, né? Não. Então, você precisa ter informação. Então, você precisa organizar isso primeiro, tá? Nós já estamos caminhando finalmente. Depois que eu fiquei aqui olhando seu currículo, depois eu falei assim, gente, eu tô até curiosa saber que celular que ele usa, porque o cara, ele tem MBA em Cybersecurity, é graduado Cyber naquilo. security. Eu falei assim, meu Deus, ele deve trabalhar só no celular, olha, deve ter tudo dele deve ser no celular. Mas assim, pra gente Eu ir tenho pros uma coisa aqui, Oi, desculpa. Não, Eu tenho pode uma falar, coisa pode aqui, falar. por exemplo, a gente usa aqui o SharePoint, acho que muita gente talvez use aí também. Eu tenho, por exemplo, todos os meus arquivos no celular, eu tenho todos os relatórios no celular, eu consigo trabalhar literalmente com o celular. E isso é Eu possível para as preciso aprender. contabilidades também fazer. Isso Pois também é é, possível. depois eu vou fazer uma live falando sobre isso, porque às vezes você investe tanto num aparelho celular que às vezes é muito mais caro que um computador e você às vezes compra e você não sabe nem utilizar aquilo e você fica amarrado. Às vezes a pessoa para trabalhar, ela fala, não, eu tenho que ir no escritório. Se eu não for no escritório, eu não estou trabalhando, né? E às vezes tem tanta tecnologia aí ao alcance da mão e a gente não está utilizando. Mas nós estamos indo Ó, para você quer ver uma finalmente, dica? tá? Posso dar Pode uma dica falar. rápida agora? Pode? Você pode ter todos os seus servidores, todos os seus arquivos, fiscal, contábil, nas nuvens, por R$ 23,60 por pessoa. 23,60 por pessoa. Tá. Mas Acaba o seu servidor de arquivos. Ah, tá, entendi. Que ele puxa de qualquer lugar. Ele Então, pega. assim, a questão não é nem tanto financeira, a questão é conhecimento. É É. conhecimento, não é nem muito ter o dinheiro. A questão você hoje tendo uma boa consultoria de TI, você consegue economizar dinheiro porque ela traz soluções com custo-benefício muito bom. Então, vocês acabam economizando nisso, entendeu? E, às vezes, vocês pagam, como empresa, muitas coisas que são redundantes, entendeu? As empresas acabam, às vezes, contratando um monte de serviço e elas não entendem que esses serviços, eles concorrem entre si. Eu vou dar um exemplo. Você sabia que você tem antivírus que, quando você contrata, ele faz um controle de páginas de internet? Você Sim. pode contratar um antivírus que você faz um controle do que o pessoal está acessando. Você não precisa pagar isso à parte. O meu Você aqui sabia faz. que você pela VPN consegue controlar os acessos e produtividade das pessoas sem precisar ficar verificando isso manualmente? Então, assim, hoje em dia a tecnologia está ao nosso dispor justamente para você economizar dinheiro e não o contrário. A gente precisa mudar essa visão de TI, de investimento em TI como não um custo, mas um investimento, né? Sim. Olha, Pode encerrar. Desculpa, Sustena, eu falo muito. Desculpa, não, pode eu finalizar. agradeço demais. Nossa, abriu a cabeça. Não sou da área de TI. Eu acho que a gente deve fazer outra live falando assim sobre não mais específico, né, sobre tecnologia, de como a tecnologia pode aumentar aí a lucratividade, favorecer as empresas contábeis aí, a questão de até de a indicação de clientes, como você disse mesmo, né, de mostrar para o cliente o que a sua empresa pode ofertar, o que ela tem de serviço, porque as pessoas estão buscando o que há de melhor no mercado, né? Então, assim, muito obrigada. Para quem nos acompanha, a live vai ficar gravada no nosso IGTV. Segue eles nas redes sociais, gente, para conhecer. E quem tiver interesse, pode nos procurar aqui, pegar o contato, ou falar. Pode mandar também contato direto lá para a rede social de vocês? Pode, né? Pode, fica à vontade. O site é educduk.com.br. Tá, o meu marketing vai colocar aí o site. Eu estou à disposição para tirar dúvida, tá? A gente pode perguntar. Eu não cobro para responder pergunta. Estou à disposição aí. Sucena, muito obrigado aí pelo convite. Você é muito amável. Agradeço muito aí a sua simpatia.
e eu tenho o seu profissionalismo, é uma oportunidade aí de mostrar o trabalho. Eu acho que quando a gente consegue orientar, ajudar as pessoas, isso vai